Boa noite, vamos para o estudo do livro Os Prazeres da Alma, no Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Vamos orar para nós iniciarmos. Deus, Senhor nosso, aqui estamos agradecidos, Senhor, por mais um momento de estudo. Que as Tuas inspirações, através dos benfeitores espirituais que nos assistem, se façam em nós, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão mais ampliada das leis que regem a vida. Que as Tuas bênçãos, Senhor, se estendam, não só a nós que estamos aqui presentes, mas a todos os nossos familiares, amigos, as nossas relações sociais de um modo geral, encarnados e desencarnados, possam também receber extensivamente as bênçãos dessa hora. Assim seja. Hoje nós vamos estar então falando aqui sobre o tema generosidade, que a Ana Cristina falou muito bem semana passada a respeito, e hoje nós vamos estar lendo a segunda parte que Hamed coloca sobre generosidade. A generosidade tem como síntese perfeita ou fator fundamental a ação dignificadora, que propõe a ajuda ao próximo, validando acima de tudo sua realidade pessoal. As criaturas generosas que aprenderam verdadeiramente a promover o bem procuram agir com alteridade, quer dizer, respeito pela natureza das pessoas ou pela condição do que é distinto no outro. Por isso, não interpretam as necessidades alheias baseadas em seu jeito de ver e de sentir, nem adotam uma forma de socorro fundamentada na sua forma individual e personificada de perceber as ocorrências do mundo exterior. Os generosos são todos aqueles que, quando beneficiam alguém, não subvertem conflitos ou adversidades, nem tentam decifrar, através de hipóteses, as aspirações e desejos das pessoas, mas as distinguem e as observam, não as generalizando. Quer dizer, não deixam que o acervo de suas experiências de vida passe a ser a verdade que comanda as coisas básicas ou fundamentais dos indivíduos que pretendem auxiliar. É difícil conceber que uma criatura esteja completamente errada no tocante a qualquer situação complexa. Cada um de nós tem uma parcela da verdade a partilhar ou ensinar. Nossa visão de mundo é só nossa, ninguém pode normalizá-la para nós. Quanto mais percebermos nossas generalizações, mais aptos ficaremos para auxiliar nas dores alheias, pois ampliando nossa consciência, compreenderemos melhor o próprio reino interior, bem como o dos outros. Quase sempre, a generalização nos impede de fazer uma análise mais acurada daquilo que nos rodeia e de considerar os fatos como realmente aconteceram. Por exemplo, quando generalizamos uma emoção desagradável ocorrida conosco, podemos fazer com que ela influencie toda e qualquer situação semelhante, interligando-a a tantas outras, induzidos que somos a acumular e perpetuar mágoas e ressentimentos. Generalizar é deixar que nosso futuro fique contaminado pela sensação difícil do passado e dar continuidade a essa mesma emoção através da estrada do tempo. Nenhuma criatura sobre a face da terra possui a compreensão de toda a verdade. Às vezes, nos comportamos como se fôssemos os guardiões da verdade absoluta, mas o fato é que cada um de nós tem apenas uma diminuta parte dela. A generosidade tem como síntese perfeita ou fator fundamental a ação dignificadora, que propõe ajuda ao próximo, validando, acima de tudo, sua realidade pessoal. A natureza do ser benevolente não julga nada nem nomeia ninguém de normal ou anormal. Simplesmente analisa os fatos com imparcialidade e considera os indivíduos como portadores de diferentes filtros mentais, ou melhor, admite que cada um percebe, seleciona, separa ou retém o que para si é essencial ou desejado, segundo seu modelo de vida. Quando reconhecemos e validamos a nossa pequena parcela da verdade, fica mais fácil aceitarmos a verdade dos outros. A partir daí,
estaremos livres para cooperar realmente e compartilhar essa porção ou pedaço da verdade, com isso obtendo maior e mais completa visão da realidade. Vou aumentar um pouco aqui, né? A leitura fica longa. A generosidade, ela, para ser real, ela precisa se colocar nesse estabelecimento, né? De que nada é conforme única e exclusivamente como eu vejo. É a minha visão de mundo, é a verdade única e exclusiva. O que eu entendo, como eu penso, como eu reajo às coisas, né? É aquela velha história, né? Que eu sempre digo, né? Por que estar com amigos, como muita gente já me falou, né? No caso da minha função profissional como psicanalista, quando eu estou com amigos eu faço uma terapia. Eu não. Eu logo falo, pode ser terapêutico, mas isso não é terapia. Por que eu falo isso? Porque o amigo, a amiga é aquela pessoa que muitas vezes vai nos ouvir, vai estar atento a nós e vai se colocar às vezes de forma inflamada, né? Vai comprar uma briga da gente, vai dizer, não, mas eu agiria dessa forma, olha só. Aí já quer ditar para a gente a norma. A liberdade por causa da amizade, né? Eu acho que Exatamente. Então, não é terapia não. Você tem uma escuta qualificada, uma pessoa que estudou, né? Geralmente as escolas de psicanálise sérias levam aí um tempo de uma graduação em psicologia, uns 5 anos, algumas 4, com estágio supervisionado, com supervisão e com muito estudo teórico, né? Minha esposa, ele graduada em psicologia, 5 anos de estudo, fora as pós-graduações. Quer dizer, são anos e anos, né, estudando para se preparar para uma escuta qualificada. A coisa não é, né, e perceber determinados sintomas não é uma coisa simples. Sintomas, né, psíquicos que estão afetando comportamentos, às vezes o próprio corpo, né, físico, né, que vai-se ao médico, o médico caminha, né, vai a psicólogo, vai busca um psicanalista, não, né, só questão psicológica. Então são coisas bem diferentes. E aí, muitas vezes aquele amigo, aquela amiga que está nos ouvindo está generalizando, está colocando a sua posição dentro do que ele ou ela está pensando, né? Por isso que terapia não dá certo entre amigos. Não funciona, né? E aí, na maioria das vezes, né? Estou falando assim na maioria das vezes porque o pai da psicanálise do Freud analisou a própria filha, né? Depois de anos. Né? Mas há questões aí bem profundas que não vamos teorizar a psicanálise aqui agora, né? E a generalização tem essa questão, né, do não se olhar ao outro da qualidade que o outro tem, que é a alteridade, né? Que é a qualidade do outro. O outro é um ser distinto de nós. O outro tem pensamentos diferentes, porque convive uma família diferente, né? O seu círculo social é outro que não o nosso. Aí cabe a nós respeitar se nós não entendemos a posição da outra pessoa. E quando a gente se coloca como o dono ou a dona da verdade, né, isso faz com que não haja possibilidade de um diálogo entre almas. Porque não se vai estar buscando compreender a outra pessoa, compreender as situações que a pessoa está vivendo num olhar ampliado, julgando, né, com um olhar ampliado. Aqui a gente lembra de Allan Kardec em um livro dos Espíritos, logo na introdução. Ele fala lá o seguinte: os homens de ciência, né, estudiosos, né, de um modo geral, cada um coloca a sua visão para tudo dentro de uma caixinha. O matemático vai explicar pela matemática, o psicanalista pela psicanálise, o médico pela medicina, o filósofo pela filosofia, né? O psicólogo pela psicologia. Tudo dentro de uma caixinha. Então a gente precisa fazer o quê? Um movimento de integração de saberes.
para que a gente possa realmente não olhar só uma coisa e também praticarmos assim a nossa humildade intelectual, né? E a gente se colocar realmente na posição, como já dizia o filósofo Sócrates, só sei que nada sei, né? Quanto mais eu aprendo, eu percebo o quanto eu não sei. Quando a gente toma essa postura, a gente toma a postura realmente de aprendizado, né? Somos eternos aprendizes, como diz a música do Gonzaguinha, né? E isso é muito interessante, porque a nossa sociedade vem dando passos, né, na evolução a partir disso. Nós vamos entrar nesse assunto lendo os próximos parágrafos aqui. Na natureza, nada é imobilizado, tudo faz parte de um progresso constante. No mundo em que vivemos, a verdade é relativa, pois está em permanente mutação. Devido a essa mutabilidade, às vezes até sentimos certo desconforto de personalidade, ou mesmo dificuldade de adaptação a novas necessidades e circunstâncias existenciais, porquanto nossas ideias, conceitos, memórias, valores, ideias e crenças que nos dão forma a um modelo de mundo íntimo sofrem transformação pela interferência dos fatores lugar, espaço e tempo. Assim considerando, o indivíduo realmente generoso entende perfeitamente. Cada um deles, os espíritos, tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade. Questão 804 de O Livro dos Espíritos. Muitas vezes partimos do falso pressuposto de que todos buscam adquirir o que desejamos ou reagem exatamente como nós. Nossa carência não é igual à dos outros, e aquilo que nos provoca entusiasmo, anseio, medo ou insegurança pode não ter nenhuma repercussão sobre outrem. Por exemplo, 3 pessoas olham lados distintos de um mesmo prisma. Dependendo do ângulo do qual elas observam ou o consideram, poderão ver cores diferentes, pois o prisma tem a propriedade de decompor a luz branca no espectro de cores. Um dos lados pode irradiar a cor amarela, outro a vermelha e outro ainda a azul. Quando a pessoa do lado amarelo insiste em dizer que o prisma é incontestavelmente amarelo, induz as outras que consideram os lados opostos a não concordar. Impossível, você é daltônica, ele é vermelho. A outra diz que nada, ele é azul. É óbvio que todas têm um fragmento da verdade, mas como não abrem mão de possuir a verdade total, entram em discórdias e discussões. Quase sempre a tendência de generalizar faz com que distorçamos os reais objetivos da ajuda generosa, os quais podem ser sintetizados em alguns itens importantes. Encorajar as pessoas a uma consciência nova e mais plena de seus poderes, capacitá-las a tomar suas próprias decisões. Não projetar em quem auxiliamos nossas necessidades e valores pessoais. Utilizar de forma compassiva a alteridade, abandonando a ânsia de tudo saber e poder. O generoso mantém uma postura de alma em que ninguém é melhor ou pior, apenas diferente. Acredita que a ajuda real deve partir da suposição de que todos precisam ser avaliados e auxiliados de maneira individualizada. Pecar é interpretar o outro, utilizando apenas os nossos pontos de vista. Esse hábito de sentir, pensar e agir radicalmente, elegendo o nosso jeito de ser como norma correta de toda a realidade e reação humana, fere e desrespeita profundamente a visão de mundo dos outros. Como eu estava falando, né? A sociedade vem caminhando. Boa noite, Zé Carlos, boa noite, Denise Pinho. A sociedade vem
melhorando, vem crescendo nesse sentido. Claro que com situações, como diz o Hamed aqui, né? Muitos sentem desconforto de personalidade, né? Quantas vezes eu em casa falo com Beatriz assim: esse tipo de atitude aí, pelo amor de Deus, isso é nutelice, isso aí não, no meu tempo não era assim não, resolvi de outra forma. Aí depende das situações, das circunstâncias, de todo o entorno que está em volta daquela pessoa, né? Depois eu fico refletindo, né? Coloco para mim, porque aí eu estou colocando uma visão generalista, né? Colocando a minha visão, minha forma de pensar em questões que outras pessoas resolvem de outra forma, né? E que não seria a forma que eu resolveria, né? Exemplo, eu na infância, aquele aluno sentava as carteiras da frente, aí às vezes uns colegas davam uma taluda brincando com aquele bullying, né? Hoje a gente tem um nome para isso, né? O bullying e tal. Eu ficava na minha, né? Às vezes chorava quieto e tal. Quando eu coloquei meu karatê para fora, comecei a bater, resolveu, ninguém mais me perturbou. Aí às vezes eu chego para a Bia e falo assim: tem que bater mesmo, vai resolver. A fisioterapia vai ser bater mesmo na pessoa, vai resolver isso aí. Vai precisar de consultório mais não. Só que não é esse o caminho. O caminho é da gente fazer com que haja, né, as responsabilidades bem colocadas dos adultos, né, das crianças, dos adolescentes, dialogar, entender, né, e fazer movimentos educativos sobre essas questões. Porque violência vai gerar violência, não vai educar, né? Simplesmente, ao invés de um valentão numa escola, por exemplo, já não perturbar mais determinado aluno, aquele outro aluno ou aquela aluna se começa a se sente empoderado, se torna depois um valentão, uma valentona, às vezes até pior. Então não é a solução, né? Esse não é o ponto de vista correto, né? Aí, né, eu caí em mina e vi assim, nem o filho pródigo, né? Caí em mina e aí vi que não é essa a medida. E pensei em Jesus Cristo também, né? Porque Jesus, ele não generalizava. Por que Jesus nunca julgou ninguém? Porque Jesus nunca generalizou. Jesus nunca deixou de acolher a quem quer que fosse, né? Então ele sempre acolheu, né? E nós não tínhamos, né? É óbvio, naquela época não se tinha assumidamente, de forma clara, como hoje, né? Andando pelas ruas, né? Mulheres lésbicas, homens gays, né? Tinha que se seguir aquilo que era ordenado, ou então a pessoa era isolada. E hoje não, né? Há esse respeito, né? Busca-se, né, se ter esse respeito. É nesse sentido que a sociedade vai evoluir, mas não só nesse, no sentido também de que se dá atenção hoje a determinadas formas, né, de falar, de como falar, de escutar a pessoa. O que aquela pessoa está sentindo? Como aquela pessoa se sentiu? Como que ela interpretou aquele movimento? Exemplo prático é como que uma pessoa, né, deficiente física, por exemplo, está dentro de um transporte coletivo, seja uma van, um ônibus, pede para que se pare em determinado sinal e o motorista para antes e diz assim: tem como andar até lá um cadinho. De repente a pessoa fica quieta, não fala nada, mas ela por dentro se sente humilhada, se sente desprezada, desrespeitada, invisível,
né? Então a gente precisa compreender. Às vezes a gente olha para uma pessoa que é mais nova que a gente e a gente fala assim: ah, essa pessoa está falando que não pode pegar pelo, não pode falar aquilo. Não, a pessoa é tão nova, como que não pode fazer isso? E a gente não sabe se aquela pessoa, né, passou por um acidente, passou por uma doença que, né, a colocou naquele posicionamento, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo e passou uma mulher com a cabeça raspada. E um outro senhor chegou e falou assim: esse mundo está perdido mesmo. Hoje as pessoas andam assim. Qual o estereótipo dele? Mulher, sem cabeça raspada, cabelos compridos, ou no máximo até os ombros, nada de mulher de cabelo curto. Ele falou isso, eu cheguei para ele e falei assim: o senhor está falando de uma forma equivocada, meu amigo. Desculpe te dizer. Aí ele: mas por quê? Porque você não sabe se aquela mulher ali está ali andando com fone de ouvido, passando aqui pelo shopping, se ela de repente não está no processo de quimioterapia e seus cabelos caíram. Ele falou assim: o senhor está falando com tanta propriedade que eu comecei a me emocionar, né? Porque eu lembrei da minha esposa, não passou por esses processos. Aí eu falei com ele: eu vivi isso, tá? Muito mais ela viveu, né? Então assim, não julgue o livro pela capa, é o velho ditado. Ah, se a pessoa está com um cabelo pintado de verde e vermelho, não sei o que, eu também não falo nada. Eu tenho uma sobrinha, né, Carol, vira e mexe, ela está com cabelo vermelho, cabelo azul, cabelo verde. É o jeito dela. Ela se sente bem assim. Até a cachorrinha, a outra sobrinha minha, ela pintou a cachorrinha lá de azul, metade verde, metade azul. Então assim, ali, como que brincando, né? Aí o senhor pediu desculpas e tal, eu falei: agora o senhor vai sair com uma outra visão. Então é sobre isso que eu estou dizendo. A sociedade vai crescendo à medida em que vai se passando a realmente a olhar a outra pessoa com alteridade, né? E aprendendo a não condenar, a julgar como nós pensamos o mundo, porque o meu modo de pensar o mundo é meu, né? Não é o mesmo modo seu. A gente pode ter semelhanças, mas existem diferenças, né? E buscarmos sair, né, de determinadas bolhas, né? O Marcelo estava falando no estudo, né, que ele fez antes sobre as questões das redes sociais, da televisão, a dificuldade que a gente tem em selecionar algo bom para estar vendo. Mas aí existe uma coisa chamada escolha. Exatamente, que nós precisamos, por mais que haja um processo, né, chamado dopaminérgico, né, neurotransmissor dopamina, aquele neurotransmissor de recompensa, está ali motivando o cérebro a ficar ali, se anestesiando ali, rolando aqueles rios. Nós escolhemos o que estamos a ver. Nós escolhemos, decidimos ficar ali ou não. A escolha é nossa. Claro, não falando aqui de quem já esteja numa dependência de tela, né? Que aí precisa de tratamento. Mas se eu vou ver algo na TV, eu escolho. Eu posso escolher, eu vou assistir ao jogo da Copa do Mundo pela Rede Globo ou pela Cazé TV, ou por outro canal no YouTube, ou por um outro canal de televisão. A escolha é minha. E se a escolha é minha, por que eu ficar criticando quem assiste em outro canal? Ah, o vizinho lá, assistindo pela Globo lá. Sabe, sei lá, se a TV do vizinho só pega esse canal? Se ele não tem condições que nós temos de ter outros canais, se não tem uma internet.
se tem ou não teve condições de pagar e está sem, e aí nós vamos julgar, né? Precisamos sair dessas bolhas, né? Que nos adoecem, né? Que nos tornam até tolos em certos momentos, né? E o Hamed coloca sobre isso, né? Que a generosidade somos nós encorajarmos as pessoas a uma consciência nova e mais plena de seus poderes, né? Todos somos capazes, em uma ou outra medida, né? Todos somos inteligentes, as inteligências são múltiplas, né? Cada um tem a sua capacidade, né? Então a gente, eu tenho, por exemplo, um estilo de transmitir o estudo, a Marcela tem outro, a Ana Cristina tem outro, a Bia tem outro, Marcos tem outro. Não é todo mundo teria que fazer um estudo padrão. Todo mundo teria que ter uma memória como a minha, né? Que até a companheira Sueli Santos, que vai nos assistir depois, fala que sou uma biblioteca ambulante. Mas é uma questão de memória, de como meu cérebro está formatado. Não é uma questão de ele é muito inteligente, ele sabe tudo. Não é isso, não. Capacitar as pessoas para tomarem suas próprias decisões, né? Não ficar na dependência. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O que você acha? O que você me diz? Eu vou buscar agora aqui com o ChatGPT, com o Gemini, vou ver o que eu vou fazer. Eu sou a favor de se usar a IA, óbvio, mas depende de como você está usando, né? E se a IA ficar decidindo por nós vamos perder a nossa autonomia, né? É identidade, né? Exatamente. E não é esse o objetivo. É a IA que está mandando, né? Se foi lá e pediu um direcionamento, ela está te dando um direcionamento. E aí temos que ter aquela questão: como devemos também falar com a IA, né? O que devemos colocar, né? Se a gente quer uma coisa básica, a gente coloca assim: explique. O ChatGPT tem isso. Se a gente quer uma coisa profunda, explique como um professor universitário, na área tal. Ela vai te dar diferente. Vai te dar um texto totalmente diferente. Então, é como a gente coloca também. Não projetar em quem auxiliamos nossas necessidades e valores pessoais. A gente auxilia a pessoa, né, e acha que a pessoa tem que seguir os nossos valores, tem que ver as nossas necessidades. Então, se eu saio daqui do Grupo Espírita Semeadores da Paz e auxilio uma pessoa em situação de rua, né, que passa ali, me peça algum auxílio, e eu colocar para a pessoa que ela tem que seguir de tal ou qual maneira, sem nem saber qual é o contexto de vida daquela pessoa, né? Estávamos falando de dependência química antes, né? Mais um drogado na rua aí, mais um vagabundo. Se tornou adicto de que forma? Qual a história daquela pessoa? O maior especialista em dependência química considerado no mundo, Dr. Gabor Maté, psiquiatra e acho que é neurocientista também, ele fala que por trás de toda dependência química há uma dor profunda. E eu, que sou especialista profissionalmente em dependência química e trato de dependência química, sei justamente disso, que há uma dor profunda por trás da dependência química. Por isso que não é só a medicação que vai dar conta. Não é uma reunião de desobsessão para nós espíritos que vai dar conta. Eu sempre falo isso quando as pessoas me procuram em caso de dependência química e falam: coloca o nome fulano na desobsessão,
porque está assim, assim, assim. Desobsessão, sim. Mas o nome é dependência química. Tem uma base material. O corpo físico, o organismo já está dependente daquela substância. A dor profunda que está por trás precisa também ser trabalhada. Isso só vai ser feito não é na desobsessão. Isso só vai ser feito com tratamento médico, com terapia, ou também lá na chamada terapia espelho, num grupo, né, de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos, para que a pessoa comece no primeiro passo, que é o reconhecimento, não a negação, que ela é uma pessoa doente, que a dependência química é doença, é uma doença. Então é muito fácil para a gente ver um dependente químico, está nos pedindo dinheiro, não sei o quê, que vagabundo, que é vagabundo lá, drogado. É a minha visão de mundo sem olhar as situações dos outros. A última coisa que ele fala aqui é utilizar de forma compassiva a alteridade, abandonando a ânsia de tudo saber e poder. O outro pode ser uma pessoa simples, né? No seu jeito de falar, no seu jeito de vestir, né? No seu jeito de estar se comunicando, mas não quer dizer que aquela pessoa não sabe, não quer dizer que aquela pessoa não pode, né? É uma frase de Chico Xavier que é muito interessante para a gente refletir, né? Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. E quando se unem as duas asas, né, do amor e da sabedoria, muito se pode fazer. Muito se pode fazer. Então, vamos encerrando esse estudo. Vamos passarmos para a terceira parte, né, que é o tratamento, né? A Cristina, a Bia estão ali com um caderno, né, anotadas as ordens, né? Vamos chamar por ordem. Cada um, nós vamos fazer oração, vamos escurecer o ambiente, né? Por isso que essa luzinha azul está acesa ali, né? Por nada místico, nada de cromoterapia, tem nada a ver com isso aí. É só tá aceso só para ficar logo prático, apagar ali e ela está acesa, né? E ajudar na concentração, né? Som ligado, né? Com música. E cada um vai ser direcionado aos respectivos magnetizadores, né? Comumente chamado de passistas, né? E quem desejar atendimento médico também, né? Paulo Marcelo, tem aí, né? Tem aí quase 30 pessoas aí, se prepara, sai daqui meia-noite, disposição para ajudar isso aí. Aí fala com os benfeitores espirituais, isso é bem dobro. Não é comigo. E vamos orar para a gente encerrar. E depois do passo tem água magnetizada ali, né? Só pegar o copinho, à vontade. Aí na sala de tratamento, ao falar comigo, caso falem, né? Não sou eu depois da oração, é o espírito de eu. É o único espírito que eu falo, me apaga. Eu não lembro uma palavra que ele diz, né? Avisando, porque depois fala, eu falei com você lá dentro. Eu não sei. Falou o quê? Né? Eu fico até assim meio deslocado. A gente falou o quê? Eu não sei. Quando é um outro espírito, um preto velho com um velho capim, o pátio, o caboclo pena dourado, quando é Alberto, meu guia espiritual, eu estou consciente, eu lembro. Até falo, não, eu lembro, foi falado isso, né? Mas ele realmente me apaga mesmo. Vamos orar. Denise Pinto, eu estou gravando ainda. Esqueci. Estou pronta. Você está aí na distância, né, Denise? Está pronto, viu, Denise? Hoje eu estou calminho, Denise. Estou seguindo sua recomendação, viu? Não me deixe nervoso, não posso me aborrecer, não. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Senhor de amor, de bondade, misericórdia e justiça infindas, auxilie-nos
na absorção dos estudos realizados hoje, tanto pelo irmão Paulo Marcelo quanto por nós, e que possamos seguir inspiradamente, Senhor, os teus passos, lembrando, enquanto espíritas cristãos que somos, em cada situação em que nos vermos, seja para auxiliar alguém, seja para sermos auxiliados, em dificuldades que estivermos, possamos pensar, fazer para nós mesmos a seguinte pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? E refletindo calmamente sobre ela, em oração, alcançarmos assim as inspirações dos nossos guias espirituais, nos direcionando para realizarmos o melhor. Que o Senhor nos abençoe e estenda essas bênçãos àqueles que nos assistem online, àqueles que estão aqui presentes e aos familiares, plantas, animais, de todos nós. Assim seja.